Filipenses capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Diz assim a Bíblia, a palavra de Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Hoje comemoramos, como já foi dito, 504 anos da Reforma Protestante. Um despertamento espiritual para o retorno à palavra, ocorrido no século XVI, que inevitavelmente culminou na ruptura da Igreja Católica. Lutero foi a mão que representou outros homens antes dele mesmo para confrontar os desvios da Igreja. John Wycliffe, John Huss, Jerônimo de Savonarola, Lutero os representava. E ao fixar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, Lutero simplesmente estava pedindo à igreja um espaço para a palavra, para a Bíblia. Ele não queria dividir a igreja, criar uma nova igreja, não. Ele queria que a Bíblia tivesse espaço na igreja. E então, aquelas 95 teses revelavam a discrepância na conduta da igreja em relação às ordenanças bíblicas. Porém, a igreja não estava disposta a dar lugar à palavra, não estava disposta a escutar a palavra. Abraçada na suposta segurança dos documentos papais, dos documentos da igreja, das práticas de tradições estranhas às Escrituras, a igreja se perdeu, ou perdeu a única segurança que era confiável e verdadeira, a segurança da palavra de Deus, cuja centralidade aponta para o Verbo encarnado que se revelou no tempo e no espaço, para o cumprimento da promessa de Deus, do plano de Deus, de resgate e de restauração de todas as coisas. Negar a palavra, portanto, é negar o trabalho perfeito de Jesus. Negar o trabalho perfeito de Jesus é negar o único meio estabelecido por Deus para a salvação de nossas almas. Negar a segurança da palavra é negar o trabalho de Cristo. Negar o trabalho de Cristo é negar a palavra. E negar a palavra é viver sem nenhuma certeza plena. Carl Trueman, um professor de teologia, importante escritor, conta em um dos seus livros
uma experiência que viveu um estudante seu, um estudante do seminário de Westminster, quando viajava, certa ocasião, em um avião, sentado ao lado de um cardeal da Igreja Católica. E o seminarista conversava durante a viagem com o cardeal, muito amigavelmente, e em algum momento o seminarista pediu permissão ao cardeal para fazer uma pergunta. E ele o autorizou. Então a pergunta foi: o senhor tem certeza de sua salvação? O cardeal balançou a cabeça e respondeu: ninguém pode estar certo disso. Ou seja, ninguém pode ter certeza. O que ele respondeu está de acordo com a teologia católica romana. Porém, estaria de acordo com as Escrituras? O Catecismo de Heidelberg, herança da Reforma, nos ajuda muito aqui também. Respondendo à primeira pergunta, qual é o único fundamento na vida e na morte? O Catecismo traz a resposta: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Esta segurança também habitava o coração do apóstolo Paulo, que entendia este assunto de forma tão cristalina que nem mesmo a sua condição de encarcerado, esse era o seu contexto quando escreveu esta carta, lhe roubou esta segurança e lhe impediu de escrever para a igreja em Filipos, animando-a à contínua alegria, mesmo ele privado de liberdade. Como disse, estava preso por amor ao Evangelho, e dali da prisão escreve preocupado com a igreja em Filipos, para que esta igreja continuasse a sua jornada compreendendo Cristo como sua segurança, portanto, Cristo como sua satisfação absoluta, seu contentamento pleno. Não estava nele, não estava na igreja, mas estava em Cristo e no seu trabalho. E ele faz isto desde o primeiro capítulo, mostrando que os alcançados pelo amor e pela graça são chamados de santos. É assim que ele considera os irmãos. Ele os chama de santos e termina a carta também saudando crentes, intitulando-os de santos, aos santos que estão na casa de César. Ou seja, havia crentes redimidos lá na casa da devassidão, na casa de César. Desde o início, o apóstolo salienta que aqueles que pertenciam a Deus estavam ligados pelo vínculo do santificador Jesus Cristo. E como tais, o seu viver, o seu proceder deveriam ser diferentes de onde eles viviam, da sociedade na qual estavam inseridos. Deus os separara para si, em Cristo Jesus. Deus lhes dera o cuidado dos líderes, pastores, presbíteros, para o cuidado do rebanho. Tudo isso está aí no capítulo 1, versículos 1 e 2. O apóstolo chama a atenção da igreja também para o progresso. Eles haviam recebido esta grande obra, estavam seguros no fundamento, no alicerce que era Cristo, e agora a chamada era: porque vocês estão fincados, radicados em Cristo, vocês devem progredir na fé, vocês devem avançar, vocês são chamados santos para o progresso, e este progresso revela o fruto do Espírito presente em vocês, cujo benfeitor, dadivoso é o próprio Cristo, e cujo propósito é a sua glória. Capítulo 1, versículos 3 a 11. Paulo também diz que as adversidades
não só as que ele enfrentava, mas que a própria igreja enfrentava, eram instrumentos de Deus para o progresso do glorioso Evangelho. Ele estava preso. É inegável que havia uma dificuldade aqui, mas nem a prisão, nem o cerceamento da liberdade rompeu de Paulo o privilégio de ver o Evangelho livre dentro da prisão para alcançar aqueles que estavam presos e, mesmo presos, tornarem-se libertos pelo Evangelho. Progresso. Ao dizer isto à igreja, no capítulo 1, ele estava dizendo: vocês não podem parar, vocês devem progredir, porque o Evangelho não parou, mesmo comigo aqui encarcerado, porque nós pertencemos à pátria celestial, nós vivemos unidos em Cristo. A nossa dinâmica é de um envolvimento pleno, no sentir, no falar, no pensar, imitando o nosso Redentor, Jesus Cristo. Capítulo 2, versículos 1 a 11. É um exemplo para nós, exemplo de humildade e serviço. Então nós somos cidadãos celestiais, nós temos responsabilidades que incluem o temor a Deus, nós somos testemunhas da luz, nós devemos trabalhar no serviço com alegria abundante, nós somos cuidados por Deus ao cuidar dos outros. Capítulo 2, versículos 19 a 30. Deus nos presenteou com líderes espirituais para o cuidar de nossa alma. Tudo isto foram presentes maravilhosos de Cristo Jesus. Tudo isto foi obra da graça. Cristo é tudo em toda a nossa vida. Nossa confiança irrestrita está em Cristo, no que Ele é, no que Ele fez. Capítulo 3, versículos 1 a 11. E o seu plano glorioso não para, não cessa. O seu plano glorioso, sabe qual é? Qual é o plano glorioso de Deus? Fazer-nos parecidos com seu Filho Jesus. O plano glorioso de Deus segue. E a partir disso que nós compreendemos nosso papel na dinâmica bendita desse plano de santificação. O nosso papel implica, demanda esforço, incentivo mútuo, demanda trabalho. Progresso é igual a trabalho. Exige esforço de nossa parte, diligência, busca. Embora apareçam enganadores, diz Paulo, embora apareçam distrações que tentarão tirar a centralidade de Cristo e, portanto, demovê-los da segurança em Cristo, dediquem-se, sirvam com esmero, com diligência, com paixão na alma, sirvam com o trabalho que Deus deu para vocês. É isto que ele clama e invoca a igreja para que se posicione. Tudo isso é por causa de Cristo. Veja que curioso e que contraditório aqueles que pensavam e ainda pensam que o trabalho de Cristo nos leva à letargia, à inércia. Bom, Cristo já fez tudo, então vamos sentar, cruzar os braços e deu. Não, é porque Ele fez tudo que nos chama para o trabalho diligente de compartilhar aquilo que recebemos dEle com centenas de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo afora, que precisam ouvir dessa boa nova. Nós somos um em Cristo. Eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de você para isso. Paulo não podia fazer aquilo sozinho, pregar o Evangelho só, proclamar, trabalhar pelo reconhecimento da glória de Cristo. Ele estava preso, precisava da igreja. A igreja precisava dele. É uma cooperação mútua na resolução das dificuldades, dos conflitos que surgem no caminho. O capítulo 4 trata disso, da carta aos Filipenses. Nós somos construtores de pontes. Nós aproximamos as pessoas, nós fazemos o senso de cooperação, claro, acontecer, contagiar os outros. A marca desse estilo de vida abnegado é o próprio Cristo, fundamento da nossa alegria. É disso que Paulo fala, quando diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegria constante, sem parar, só é possível por causa de Cristo, que é a nossa alegria em todo o tempo. Como é libertador saber que nossa satisfação não está centralizada num bom emprego, ainda que entendamos que um bom emprego é graça de Deus, mas a nossa alegria não tem como centro um bom emprego, um bom salário.
nem a boa família. A nossa alegria está em Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Nós não morremos de mal de amor, porque nós amamos em Cristo e temos o amor que nunca cessa em nós. Nós somos dele. É com esse sentido que Paulo caminha, viaja por toda a epístola, para chegar aqui no capítulo 4, nessa porção que lemos, para falar de como a igreja deveria responder diante de tantas benesses, diante de tantos presentes. A igreja fundamentada, alicerçada na segurança, não em si mesmo, mas em Cristo. Como a igreja deve responder agora? Como a igreja deve responder? Então, ele compartilha o seu exemplo, a sua experiência, para nos ensinar a igreja de Filipos como ela deveria responder. Que respostas bíblicas dão àqueles que são sustentados em Cristo, por Cristo? A primeira resposta bíblica aqui, muito brevemente, eu destacaria: aqueles que são sustentados em Cristo e por Cristo, eles manifestam sua satisfação em Cristo. E Paulo diz isso aqui no verso 10 a 13 de forma muito clara, para mencionar uma oferta que ele recebeu. O donativo aqui foi um recurso material. A igreja se mobilizou, se sensibilizou com a necessidade dele e mandou, através de Epafrodito, um recurso para ele, material, uma ajuda financeira para ele. E ele está falando dessa ajuda. Mas, ao mencionar a oferta recebida, olha que espetacular a visão do coração firmado em Cristo, a consciência clara de que tudo que lhe acontecia não era o fim em si mesmo, era um meio para estar aqui na expressão de sua alegria. Olha em quem ele diz que se alegrava, versículo 10. Alegrei-me acima da medida. Esse é o sobremaneira que está no texto. Sobremaneira é acima da medida. Exultantemente eu me alegrei em quem? No Senhor. E no Senhor aqui é uma referência a Jesus Cristo. E ao falar de sua alegria acima do comum, ele está mencionando uma oferta. Quem é que diz quando recebe um bom salário, recebe uma surpresa, o gerente diz assim, o gerente da empresa diz assim: olha, esse mês você vai receber participação nos lucros da empresa. A empresa faturou muitíssimo, você vai receber uma participação. Quem é que recebe a notícia dessa e fica com a cara feia? Opa, não contava com esse dinheiro e agora consegue se organizar. E Paulo, quando recebe o donativo, ele diz assim: olha, minha alegria foi indizível, foi acima da medida, mas foi no Senhor, não foi nem na oferta. Que coisa interessante. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. E aí ele menciona a oferta, porque uma vez mais, falando à igreja, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isto porque aprendi a viver, não por causa da pobreza, versículo 11, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, a menção à cooperação da igreja em Filipos aqui, que se associou com ele desde o início, é recebida como motriz, como trampolim, como movimento para alegrar-se no Senhor, uma benesse material, conduzindo Paulo a se alegrar no Senhor. Ah, se nós entendermos isso de verdade, ai, ai, como a nossa semana vai ser diferente. Eu não sei o que você está esperando essa semana, mas eu sei de uma coisa: o seu coração vai mudar quando você começar a atribuir a Deus sua alegria, independentemente de qualquer coisa nesse cenário horizontal que venha nos acontecer. Porque a satisfação nossa deve estar em Cristo. Paulo, então, menciona que esta reação santa é fruto de progresso.
Ninguém aprende isso da noite para o dia, tá? Paulo estava matriculado na escola da satisfação em Cristo. E para falar dessa figura escolar, ele usa o verbo aprender. Eu aprendi. Eu também estou matriculado nessa escola. Eu não sou menos nem mais que vocês. Ele poderia dizer assim para a igreja em Filipos. Eu também estou matriculado nessa escola. Eu estou progredindo, porque esse aprender eu já entrei na escola e tenho aplicado aquilo que já recebi e continuarei aplicando. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O meu problema não é a riqueza, Paulo diz. Meu problema não é a pobreza. Meu problema não é a falta de vestimenta ou a abundância de vestimenta. Não. Por quê? Porque eu aprendi. Eu tanto sei viver com a pobreza quanto sei viver na fartura. Por quê? Porque a sua satisfação não estava na pobreza nem na riqueza, estava em Cristo. Como isso liberta a gente também aqui, nessa sociedade materialista, consumista, secularista, onde nós somos instigados a romper amizades até por causa de dinheiro. Somos instigados a prejudicar o outro por causa de grana. Não é à toa que essa série coreana faz tanto sucesso, né? Mas revela exatamente como estamos. Aquilo ali é a nossa sociedade mesmo, daquele jeito ali. Tudo vale pelo dinheiro. Paulo diz, não é assim para aqueles que puseram a sua satisfação em Cristo. Aqueles que caminharam, caminham em Cristo, eles aprenderam, progrediram na escola da fé. Ele não está explorando os irmãos, não há intenção dele de abusar da generosidade dos irmãos, simplesmente está apontando o seu progresso na escola da fé. Digo isto, irmãos, não por causa da pobreza. Ele não está sendo ingrato ao dizer, agradecendo a igreja, que a sua alegria estava no Senhor. Alguém da igreja poderia dizer assim, mas que Paulo poderia pelo menos agradecer a gente, para dizer que a sua alegria também estava na gente. Por que ele vem e diz que a alegria está no Senhor? Porque o Senhor é a razão da igreja. Tira o Senhor, não há sentido da igreja. Não há sentido para a igreja. Não há sentido para nada nesse mundo. Tire Cristo, não há sentido para nada na criação. Porque Cristo é o primogênito de toda a criação. É aquele que faz sentido, dá sentido a tudo na criação. Mas nós precisamos também, na nossa caminhada, sermos alunos concentrados, cuidadosos nesse aprendizado. Eu vou passar por privação, você também. Eu vou passar por abundância, você também, muito provavelmente. Eu vou ser humilhado, você também. Talvez exaltado, você também. Mas o que valem essas coisas? Se Cristo é o meu tudo. Vão reconhecer o seu trabalho ou não? E daí? O que vale é que Cristo seja exaltado, reconhecido e nossa alegria continuamente posta nele. É por isso que ele chega no versículo 13 e diz um texto muito conhecido que está aí nos adesivos dos carros, na boca de muita gente, mas dissociado desta demanda. Ou Cristo é a sua suficiência, contentamento, ou será outra coisa? Será o seu marido, sua mulher, seu trabalho, você mesmo? Se não for Cristo, sua inteira satisfação, será outra coisa. Então será um ídolo. E você nunca vai poder dizer o versículo 13 do capítulo 4, se Cristo não for a sua suficiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso viver na escassez, faltando feijão em casa, arroz, a minha querida farinha. Tripa frita até pode faltar de vez em quando, mas uma vez por semana é bom tê-la sempre, não é? Pode faltar a saúde. A pandemia não acabou, tá certo? O vírus anda circulando por aí. Tenhamos cuidado, mas a saúde pode nos faltar.
com ou sem cuidado. Aí é um assunto da nossa responsabilidade diante de Deus e a responsabilidade para com o outro. Mas o ponto é que a saúde pode nos faltar. Quem sabe amanhã você vai ao médico fazer um exame que está agendado e descobre algo que você não gostaria de descobrir. Deus lhe ajude que não aconteça isso, mas pode acontecer. E aí acabou o mundo para nós. Se você está na escola da fé, do contentamento em Cristo, você vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou enfrentar essa doença na força do Senhor, porque Ele me fortalece. E na saúde também. Quem sabe você está vendendo saúde. Vendendo, doando, vai fazer um leilão aí na internet, doando saúde. Amém. Mas a abundância de saúde também não pode ser a sua satisfação. Porque agora você está saudável. E amanhã, quem sabe? Tudo posso naquele que me fortalece. Sei viver aqui com a pobreza. Sei viver aqui com a riqueza. Tem muita gente que experimentou a pobreza. E experimenta no Brasil afora. Que foi elevada à potência de 10 com a pandemia. O país se tornou mais pobre, paupérrimo. Muitos pobres estão paupérrimos. Mas você deve conhecer histórias de pessoas que foram pobres no passado e estão ricas hoje. A mudança de status não mudou o coração delas. Se elas foram pobres sem Jesus, elas continuarão sem Jesus, ricas, uma riqueza que vai passar. Ninguém leva $1, R$1, quando morre. Não é assim? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Cristo é o contentamento da igreja, a igreja se apresenta para o serviço. É disso que Paulo fala no versículo 14. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Eu sei que vocês compreendem essas coisas. Ele está dizendo assim para a igreja. E vocês se associaram comigo como expressão de entendimento. Quando a gente entende esse mistério, a gente se apresenta para o serviço. Então a palavra diligência novamente nos ocorre. Quando a gente compreende esta segurança plena, a gente coopera. 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Vocês entenderam? Porque vocês mandaram não somente para mim, mas para Tessalônica, versículo 16, não só uma vez, mas 2 vezes, muito mais excedente, segundo as minhas necessidades. E eu não procuro o donativo de vocês, versículo 17, mas o que me interessa, sabe o que é? É que vocês experimentem a bênção de dar. Por isso ele diz, para que eleve o crédito de vocês. Servir é um presente de Deus. Não é à toa que Jesus vem e diz assim, é melhor dar do que receber. E Paulo entende que o serviço da igreja de Filipos aumentaria o seu crédito. O que era isso? Cumpriria o propósito de Deus para a igreja, abençoaria a igreja e tem a ver com galardão, com a bondade de Deus exercida, abençoando o seu povo e presenteando com misteriosas bênçãos que nós não temos como calcular lá na eternidade. Paulo ainda diz aí sobre esse serviço, usando expressões lá do verso 18, conhecidíssimas para o povo do Antigo Testamento, que falavam de culto, aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus, final do versículo 18. Ou seja, Paulo estava dizendo que aquele recurso, escutem irmãos, olhem para mim, Paulo estava dizendo que aquela ajuda que atendeu a sua necessidade, talvez para comprar um remédio, talvez para comprar uma roupa, um agasalho no frio, não sei quanto foi, mas como ele era modesto na sua vida, e era muito discreto nas suas despesas, imagino, e ele diz isso o tempo todo aqui, pela sua
constante abnegação, não foi muito, não. Não foi muito. Ele diz assim, foi o bastante para as minhas necessidades. Sobre esse recurso, Paulo diz que aquilo não foi um simples recurso. Foi uma oferta a Deus, de gratidão, de louvor a Deus. Aroma suave, sacrifício aprazível, era oferta adoradora a Deus. Uau! Uau! O serviço que nós prestamos, por mais singelo que seja, quando fazemos para o Senhor, no Senhor, é culto, adoração a Deus. Lembra da oferta da viúva pobre? Para muita gente não faria a menor diferença o que ela entregou, mas para Jesus, enquanto o povo ofertava, ele ficou observando. Ele notou naquela mulher pobre algo que ele não tinha notado nos ricos que passaram por ali. E ele diz, aquela mulher deu mais do que todos, porque ela entendeu quem deveria ser a centralidade do seu coração. E não era o dinheiro, ela deu tudo de si. É isso que está acontecendo aqui. Aquela oferta não foi só um depósito enviado para Epafrodito, por Epafrodito para Paulo. Foi algo que Deus se agradou muito. Agora veja como isso é surpreendente na nosso mundo pequeno aqui, do raciocínio limitado. Veja como isso é surpreendente. O Deus que é Senhor de tudo, que é dono da terra e do céu. Segundo a sua palavra, Ele é dono da prata e do ouro. Se alegra quando eu entrego tão pouco, mas com a motivação certa e com o entendimento correto do que tenho, do que sou e para quem entrego. Ele recebe, sem desprezar, mas recebe como adoração ao seu nome. A igreja sustentada na verdade, apresse-se para servir mais. Apresse-se no serviço. Vejamos Cristo central na nossa vida, movendo nossa disposição para entregar, dar de nós mesmos. E Paulo então continua dizendo assim, olha, o que vocês fizeram, versículo 14 a 16, assistiu o próximo, honrou ao Senhor, versículos 17 a 18. E ele termina dizendo que o Senhor responde a esta igreja sustentada em Cristo, que entendeu o seu lugar, entendeu o seu trabalho. O Senhor responde, sabe com quê? Com um suprimento que nunca vai terminar. As nossas reservas se acabam, não é? Quem sabe aquele seguro-desemprego que você recebeu no meio do ano, que você disse, eu vou guardar isso aqui, e não tem mais. Foi embora. Começaram a aparecer despesas, você não contava, e foi embora o seguro-desemprego. Aquela reserva na poupança que você disse, eu vou guardar isso aqui para a minha viagem em janeiro. Eu quero ir para o Afeganistão. Quem quer ir para lá? Quem quer ir para lá? Guardou aquele recurso e o dinheiro foi-se embora. Quando você olhou o extrato, disse, Jesus estava lá na poupança. Como é que esse negócio desapareceu? Desapareceu. Alguns de nós andam sempre com o bolso furado, né? É o meu caso, né? Eu ponho o dinheiro aqui, quando eu olho não tem mais. Aliás, eu nem ando com dinheiro. Eu nem ando com dinheiro, nem tenho dinheiro em banco. Mas a reserva de Cristo, o suprimento de Cristo nunca termina. Olha o texto, 19. E o meu Deus, segundo qual medida? Leia. Segundo a sua
riqueza em glória há de novo, há de suprir. O quê? Em quem? Em Cristo Jesus, a tônica da carta. O quê? Cada detalhe do todo, cada uma de vossas necessidades, sem esquecer nada. Suprimento eterno que vem das glórias de Cristo Jesus. Tesouro inestimável, inesgotável. Deus suprirá aqui e lá, na eternidade, em Cristo. Cristo é o nosso suprimento aqui e lá. Quer viver sem Cristo? Não haverá suprimento para você aqui e nem haverá suprimento para você lá. Mas nós vivemos por Cristo não porque, fundamentalmente, Ele nos garante suprimento. Mas nós vivemos por Cristo porque não há outro jeito de viver senão nele. Não há. Então a pergunta que o seminarista fez ao cardeal no avião, se ele tinha certeza de salvação, ele respondeu que ninguém pode ter. A palavra diz que podemos ter, se Cristo for o centro de nossa vida. Se Cristo for o Senhor de nossa vida, vivemos com segurança de vida eterna. Deixe-me fazer uma pergunta para você, meu caro, minha querida, meu querido. Cristo é o Senhor de sua vida. Você já entregou seu viver a Cristo? Porque toda a vida nossa só tem sentido quando Cristo é o nosso sustento, nosso fundamento, nossa razão de viver. Se há alguém nessa noite, aqui ou em casa, que tem ouvido essa mensagem por anos, e esta é uma mensagem antiga, e não há nenhuma pretensão nossa de inventar nenhuma outra mensagem, porque essa é a mensagem para sempre, que guardamos em nossa alma, e que está pensando em deixar a igreja, desfazer-se da palavra, por uma situação específica, quem sabe amorosa, está pensando em deixar tudo para viver esse amor coisificado. Você não faça isso não, porque você vai deixar o único tesouro inestimável, vai deixar a única joia que vale a pena para morrer abraçado em bijuteria falsa. Cristo é seu tudo. Quando Cristo é o nosso fundamento para viver, a gente pode dizer, como o missionário na China, Hudson Taylor, quando a obra de Deus se faz da maneira de Deus e para a glória de Deus, então Deus sempre suprirá. Nós ouvimos desafios hoje de manhã para a nossa igreja na rota de comemoração do nosso jubileu de ouro em 2024. Desafio pressupõe sempre esforço mais intenso, mais participação em todos os aspectos. E é possível que um pensamento comum tenha sido, mas nós poderemos fazer estas coisas todas? Quando a obra de Deus se faz da maneira de Deus e para a glória de Deus, Deus sempre suprirá. Ah, meus irmãos, Deus nos abençoe como igreja presbiteriana Betel. Nos faça sempre conscientes do tesouro inesgotável que temos, que é Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Abençoa-nos, amado e precioso Deus, com a realidade desta mensagem, com a Tua palavra.
aquecendo os nossos corações para que nos enxerguemos como o Senhor nos enxerga e percebamos Cristo Jesus central na nossa vida. Que nada nesse mundo tire o nosso olhar de Cristo. Nada mesmo. Nem a mais extrema dificuldade, nem a mais surpreendente abundância de paz e alegria. Nada disso nos tire ou tire o nosso coração de quem é a razão de tudo, Cristo Jesus. Se há alguém nessa noite que também não tem certeza de salvação, receba a iluminação do teu Espírito e a aplicação da palavra para crer em Cristo agora. E entregue-se a Jesus, afirmando, confessando como fundamento de sua vida, arrependendo-se dos seus pecados e recebendo o teu perdão e a associação na família da fé. Opere assim, Senhor. Edifica os crentes, nutrindo-os e fortalecendo-os. Em nome de Jesus. Amém.